Olá, caros ouvintes! Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso podcast especial da disciplina Historiografia Contemporânea, ofertada pelo Departamento de História da UFMG do primeiro semestre de 2025. E no episódio de hoje vamos navegar, discutir um tema urgente. Como a história enfrenta o avanço do negacionismo, das fake news e da desinformação no século XXI? Pois é, um tema tão importante e tão atual para a nossa discussão. Em tempos de crise da verdade, onde a mentira veste jaleco e a ciência é atacada, o papel do historiador se torna ainda mais essencial e também desafiador. Então, se você ficou aí curioso e deseja ouvir um pouco mais e participar dessa discussão, vamos juntos! Vivemos o que muitos chamam de Era da Pós-Verdade. Essa é uma citação que está no artigo de Antoniani Segato, publicado em 2023, com o título Pós-Verdade, Negacionismo e Fake News. Ensaio introdutório. Vamos discutir um pouco essa citação? O que ela significa? Segundo o autor, e vamos trabalhar muito com o seu pensamento aqui, a pós-verdade ela não é uma nova verdade ou ela não vem para discutir se há uma verdade. Ela vem para discutir e trazer uma realidade em que os fatos importam menos que as crenças, ou seja, a verdade objetiva perde espaço para emoção, para um viés de confirmação, para ideologias, para crenças pré-existentes. Então, como podemos analisar, a pós-verdade não é simplesmente um erro, mas sim uma estratégia de poder. Esse fenômeno, essa nova pós-verdade, vem da quebra de objetividade e verdades absolutas que existiam há alguns séculos atrás, que foram quebradas e rompidas pelo advento da modernidade. Então podemos dizer que a pós-verdade ela é um instrumento da pós-modernidade. E é nesse ambiente que prosperam dois fenômenos, o negacionismo e as fake news. O negacionismo, ele não rejeita apenas deliberadamente verdades históricas e científicas, mas também rejeita os métodos, as metodologias científicas, da qual são eticamente comprovadas e também discutidas nas academias, nos espaços de produção de conhecimento. E as fake news simulam a forma da verdade para propagar a mentira. Vamos discutir um pouco mais sobre esses dois fenômenos que tanto nos cercam e está tão presente nos nossos dias. Como já iniciamos a discussão aqui, o negacionismo não são meras dúvidas e questionamentos ingênuos e genuínos. Na verdade, são perguntas deliberadamente estratégicas para rejeitar, desestruturar verdades históricas e científicas comprovadas ao longo de muito tempo de pesquisa. Até porque a ciência ela é feita através de questionamentos, de dúvidas, de incertezas. A ciência nasceu de várias dúvidas, de várias perguntas feitas ao longo de cientistas no seu tempo. Então podemos dizer que questionar é um ato poderoso, tão poderoso que pode também desestruturar e causar confusões sociais, se utilizadas de forma deliberadamente maléficas. O negacionismo não nega apenas resultados de pesquisas, produtos de anos de trabalho de cientistas. Os negacionistas também negam as instituições que as produzem, os métodos que são utilizados para chegarem nesse resultado. Portanto, é necessário observar o quão é organizado, o quão há
um trabalho inteligente por trás de quem nega a ciência. Não é feito por pessoas ignorantes ou que não têm conhecimento. Precisamos observar que, enquanto há aqueles que arduamente trabalham para produzir ciência, por outro lado, há também aqueles que arduamente trabalham para desestimulá-la ou pará-la, utilizando seus próprios métodos que são questionáveis eticamente, não comprovados cientificamente. Aqueles que negam fatos historicamente comprovados produzem às vezes seus próprios documentos e sem respaldo científico, portanto, precisamos questionar também, mesmo aqueles que trazem, entre aspas, verdades através de fatos. Quais fatos são esses? De fato, há algo verdadeiro ou conhecido pela comunidade acadêmica que há tantos anos pesquisa aquele assunto discutido? Outro fenômeno muito atual e presente no nosso dia a dia são as fake news. Essas que são tão discutidas, debatidas no nosso cotidiano, transformaram a nossa forma de receber e assimilar os conteúdos que adquirimos na internet, no meio virtual. Hoje já não temos mais certeza de nada daquilo que assistimos, ouvimos ou lemos. Até porque com a inteligência artificial podemos observar um avanço das fake news. Antes, se assistimos alguns vídeos, nós raramente desconfiávamos que aquilo poderia ser falso. Ora, se a pessoa está falando algo, certamente é a pessoa. A gente poderia duvidar do conteúdo que ela fala, mas não da pessoa em si. Porém, com o advento da inteligência artificial, é possível criar imagens e vídeos com pessoas falando conteúdos e não ser ela mesma dizendo aquilo. Então, podemos observar que a tecnologia instrumentalizou e ampliou o acesso e a amplitude das mentiras, o quão ela hoje pode mudar vidas e até mesmo um país inteiro. Um dos melhores exemplos no Brasil é a própria eleição de 2018, na qual um dos candidatos utilizou muito desse meio para a sua candidatura à presidência do Brasil, especialmente em grupos de WhatsApp, em que divulgava informações e notícias completamente falsas. E isso influenciou no debate público, na opinião pública dos demais candidatos que ali também concorriam à presidência. Podemos ver então que a fake news não é um instrumento simples, não é um instrumento de diversão, mas ela tem objetivos ideológicos e estratégicos de poder. Mas a pergunta que fica no meio disso tudo é como a historiografia reage a isso? O que um historiador pode fazer para combater esses fenômenos? Bom, nós não temos uma resposta simples e fácil para estes questionamentos, mas nós podemos ouvir um pouco e refletir um pouco sobre alguns historiadores que escreveram, que debateram um pouco esse assunto. Um deles é Eduardo Cardoso, no seu artigo Em Busca da Mentira, em que analisou dois autores que enfrentaram o negacionismo do Holocausto. Um deles é Pierre Vidal e a outra Deborah Lipstein. Vou focar um pouco mais na Deborah, porque o caso dela é emblemático e trouxe uma nova roupagem, uma nova vista para a historiografia. O caso dela é extremamente importante para que possamos analisar o como é importante não apenas o papel de produzir conteúdo e ciência, mas o de divulgá-lo, o de permitir que as discussões que são tão importantes na academia cheguem, na verdade, em pessoas que estão distantes dela também. Lipstein enfrentou David Irving nos tribunais
e conseguiu comprovar com base documental que ele manipulava as fontes e, portanto, a vitória dela não foi apenas judicial, mas também uma vitória para a história enquanto ciência, comprovando que escrever história não é escrever uma opinião ou manipulação de informações simplesmente, mas é fazer uma ciência com metodologia, métodos eticamente, cientificamente comprovados. E, portanto, nós podemos analisar aqui que a historiografia é uma ciência que deve ser respeitada. Mas a maior lição disso tudo, que fica para os historiadores, não basta apenas produzir conhecimento, é preciso disputar narrativas no espaço público. Como se combate o negacionismo? É exatamente disputando essa narrativa e alcançando o público que os mesmos alcançam, mostrando o pluralismo das discussões que há dentro das academias que produzem a ciência. A cultura digital é parte central desse cenário. A internet mudou profundamente a relação com as fontes e com o público. As plataformas digitais facilitam o acesso à história, mas também à mentira. Nós podemos observar que a adaptação não é mais uma opção. A historiografia precisa se reinventar, criando formas de história pública digital que ocupem esse espaço com responsabilidade. O historiador, nesse contexto, deve ser também um mediador de verdades, um comunicador ético, um agente público, como, por exemplo, o que estamos fazendo aqui. Trazer esses debates para um espaço em que mais pessoas podem ouvir, discutir e refletir. Vivemos, então, em tempos de disputa de narrativas. O negacionismo não é ignorância, é um projeto político. A desinformação não é erro, é estratégia. Acima de mostrar uma verdade, a historiografia tem um compromisso de recuperar a crítica, a reflexão, o pensamento crítico. Mais do que entregar um produto pronto, nós historiadores estamos aqui para questionar e realmente criticar as fontes que nos são mostradas. Portanto, nosso papel crucial, mais do que disputar narrativas, é emancipar o pensamento crítico no Brasil, tornar isso possível e resistir aos ataques dos negacionistas à ciência. Esse foi o nosso primeiro episódio da nossa jornada historiográfica. Se você gostou da discussão exposta aqui, comente, compartilhe. Apesar de curta, acredito que foi preciosa. E lembre-se, conhecer o passado é uma forma de lutar pelo presente e resistir ao negacionismo da ciência. Até a próxima!